Falando da Série A, né? Primeiramente, aqui, colocando na tela, porque infelizmente a gente teve o Fortaleza perdendo a liderança do campeonato. Mas como eu tinha falado, o time do Fortaleza no máximo chegaria à segunda colocação, porque o Palmeiras só podia alcançar 47 pontos. E aí o time do Fortaleza fica em segundo colocado, infelizmente perde essa liderança, duelo direto contra o Botafogo, né, fora de casa, mas o time do Fortaleza perdeu, infelizmente. O empate era um ótimo resultado para o Lion, mas que fica esses pontos aí pelo caminho, né? Mas ainda tem muita bola para rolar. O Botafogo tem um jogo a mais do que o Fortaleza, fez 25 jogos, o Fortaleza 24, então dá para correr atrás ainda, né? Foco aí total da equipe do Fortaleza. Palmeiras se aproxima desse grupo aqui, né, desses primeiros, e a gente tem aí o Bahia saindo do G6. O Bahia perdeu, na verdade todos os nordestinos perderam nessa rodada, né, triste, mas infelizmente tivemos esses resultados ruins. E o Vitória já fica mais distante aí da saída da zona do rebaixamento, né? Infelizmente. E como foram esses jogos, começando aí, né, voltando aqui para a rodada 25, né? Porque vai ter jogo atrasado aí nesse meio de semana, então o GE já voltou para a rodada do jogo dessa semana. O Cuiabá jogando aí contra o Criciúma ganhou de 2-1, surpreendeu, né? Surpreendeu aí a equipe do Cuiabá. Na verdade, eu acho que eu errei todos os palpites, pra falar a verdade. Eu coloquei aqui, né? Nesse jogo eu coloquei Criciúma. No Botafogo contra o Fortaleza eu coloquei empate. Eu acho que aqui eu botei Grêmio. Acertei o Cruzeiro, beleza. Eu acho que eu botei Flamengo ou empate nesse jogo aqui. Eu botei Vitória contra o Vasco. Fluminense e São Paulo eu botei empate, eu acho. Bragantino e Bahia, eu botei Bahia. Atlético Paranaense e Palmeiras, aí eu não lembro, eu acho que eu botei empate, velho, nesse jogo. E Juventude Internacional, eu botei Juventude. Eu errei tudo, eu acho que o único que eu acertei foi o Cruzeiro, velho. Dos 10 palpites, eu errei 9, pô. Absurdo, velho, o que eu fiz nessa rodada, né? Mas, enfim, um resultado do Botafogo que garante a liderança pro Fogão, tira essa liderança do Fortaleza, né, nessa rodada. O Grêmio perde e se aproxima mais aí da zona do rebaixamento, né? Cruzeiro ganhando aí do Atlético o resultado protocolar, né? Cruzeiro volta então ali pra quinta colocação, volta a figurar no G6. Corinthians 2, Flamengo 1, pra mim também foi uma surpresa, né? O Flamengo, achei que iria fazer frente à equipe do Corinthians, mas não conseguiu. O Vitória perdendo para o Vasco foi um péssimo resultado, era um jogo para ganhar. Claro que o Vasco era um time forte, é um time que vem com grandes resultados, o time do Vasco aqui, 8º colocado, né? Então vem numa boa crescente, né? É um time que nos resultados recentes vem muito bem aqui, time difícil de jogar contra a equipe do Vasco. Mas o Vitória, com essa derrota dentro de casa, fica a 5 pontos de sair da zona do rebaixamento. Isso porque Fluminense, fora da zona, tem um jogo a menos do que o Vitória. E o Grêmio, que tem a mesma pontuação, tem 2 jogos a menos. Juventude, um jogo a menos. Criciúma, um jogo a menos. Atlético Paranaense, 2 jogos a menos. Bragantino, um jogo a menos, né? Então, todo mundo ali tem jogo a menos do que o Vitória. A situação se complica, se aperta. O time precisa de resultado rápido para poder voltar aí a brigar contra esse rebaixamento, né? Foi um péssimo resultado aqui. Fluminense e São Paulo, acho que isso mostra aí também que o Fluminense é um time que tá evoluindo, tá crescendo, né? Na competição, na temporada. O Bragantino ganhando da equipe do Bahia. Porra, o time do Bahia tá complicado, né, velho? É um time que faz boas partidas, depois faz partidas ruins, ganha ali, perde aqui. Era um time que parecia que ia ser muito mais consistente do que realmente tá sendo. Aí acho que a inconsistência tá batendo aí também, né, na equipe do Bahia, velho, infelizmente. Palmeiras, ganhando do Atlético Paranaense. E Palmeiras a gente viu ali, tem 3 vitórias consecutivas, então volta a apertar ali a corda para os líderes, mas eu ainda acho que o time do Palmeiras não tem o mesmo poder de decisão que tinha alguns campeonatos atrás, né? Já falei aqui, cara, pra mim esse Palmeiras é o pior Palmeiras dos últimos anos, sabe? Não que isso seja um demérito para o Palmeiras, continua sendo um bom time, um grande time.
mas que os times dos anos passados eu acho que tinham mais potenciais, tinham mais poder de decisão, sabe? E aí esse Palmeiras aí eu não sei até onde vai. Como a galera tava falando, é um diferencial do Palmeiras não ter outra competição, apenas o brasileiro. Então é foco total, 100% no Campeonato Brasileiro. Botafogo, que é o líder, tem foco na Libertadores, encara o São Paulo. Fortaleza, que é o segundo, tem um foco também na Sul-Americana, joga contra o Corinthians. E o Palmeiras é só Brasileirão. Então, pode ser o diferencial aí que a equipe do Palmeiras precise para disputar esse título. Mas eu ainda vejo aí esse time do Palmeiras com uma certa desconfiança, não sei se é a palavra correta, mas eu acho que esse time do Palmeiras aí, ele não tem os mesmos bons nomes, bons potenciais, né, e diferenciais técnicos dos Palmeiras dos últimos anos. E esse Juventude Internacional, pra mim, cara, o Juventude ganharia esse jogo, porque teve 2 duelos diretos já contra o Internacional nessa temporada e ganhou os 2. Eliminou o Internacional no Gaúcho e eliminou o Internacional na Copa do Brasil. Mas o Juventude aqui, né, já estava abaixo do Internacional na tabela de classificação com 2 jogos a mais do que o Internacional. Então o Inter garante aí também uma até boa fase, né? O Inter que chegou a figurar lá nos últimos colocados, era um time que tinha até, em alguns momentos, 5 jogos a menos do que os seus adversários, mas que mostra que é um time que não vai, pelo menos o que tá ensaiando é isso, não vai brigar aí pra ficar lá nas últimas posições, não vai brigar pra fugir da zona do rebaixamento, não é aí essa briga do Internacional. Pelo visto é aqui esse meio de tabela e quem sabe até tentar colar aqui, né? No São Paulo, por exemplo, o Internacional tem 3 jogos a menos do que o São Paulo, então, em tese, poderia até alcançar o time do São Paulo em pontuação. Mas vamos ver aí o que é que o Internacional vai apresentar nas próximas rodadas, né? Que agora temos aí data FIFA, então o Campeonato Brasileiro dá uma pausinha, sendo que alguns jogos da Série A vão acontecer nessa semana, jogos atrasados. Na quinta-feira, na verdade um jogo atrasado só, tá? Terá Cuiabá e Juventude. Então, times que têm jogos a menos do que os seus adversários, o Cuiabá tem 23 jogos, o Juventude tem 24. Então vão fazer pelo menos um dos jogos atrasados aí, que ainda tem. Nesse jogo, Cuiabá e Juventude, eu acho que dá Juventude, né? Só um palpite rápido aqui também. O Cuiabá venceu sua última partida, mas não vinha numa fase boa, e o Juventude vem de 2 derrotas seguidas, mas é um time que faz boas partidas, e eu acho que o Juventude, pra mim, ganha esse jogo aí na quinta-feira, jogo atrasado, tá? E é isso, essa Série A do Campeonato Brasileiro, falando um pouco aí sobre a tabela do campeonato, beleza?